Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Silva. E que ouvirá hoje o advogado Sérgio Muniz, falando principalmente sobre adiamento das eleições 2020. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure sempre por Mérito Digital Oficial. Dr. Sérgio Muniz, meu querido amigo, é um privilégio, é uma honra tê-lo conosco, conversando tão atual, tão polêmico, tão palpitante como é eleições, sempre, especialmente nesse período de pandemia, adiamento, várias discussões, várias novidades, inclusive tecnológicas. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu costumo, como a maioria da nossa audiência é constituída de alunos, e alunos que muitos deles ainda estão pensando do que fazer, né, depois de formados, para onde caminhar. Então, eu sempre procuro pedir aos nossos entrevistados que, de alguma forma, inspirem esses alunos. Como que o Dr. Sérgio Muniz diria para os nossos alunos, olha, sigam a carreira de advogado e, mais que isso, advogado especialista em direito eleitoral. Por que é interessante esse nicho do mercado, Dr. Sérgio? Inicialmente, boa tarde, Heraldo. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo e vão assistir. A advocacia, por si só, é uma carreira brilhante. Eu costumo dizer para os meus alunos, a cada semestre, que eles precisam amar a sua profissão. Aquele profissional do direito que não consegue amar aquilo que faz, ele tem que procurar outro rumo para a vida dele que não seja a advocacia. Eu participei recentemente da aula inaugural do curso de medicina e eu achei belíssimo aqueles jovens estudantes vestidos de branco e dedicando uma paixão enorme por aquela carreira que um dia vão exercer. A mesma coisa tem que estar imbuído o profissional do direito, aquele que entra na faculdade para estudar. Não por acaso eu procuro passar a eles a importância de se vestir apropriadamente, de falar de forma correta, de agir enquanto aquele que está se preparando para um dia exercer a profissão. A advocacia é lindo, porém é uma carreira que é extremamente demorada para que você consiga atingir um patamar de satisfação pessoal e profissional. Não por acaso, tantos são aqueles que procuram fazer concurso público, devido à facilidade de ter acesso a um salário todos os meses, um bom salário, que lhe garanta a tranquilidade no exercício daquele ramo do direito que ele escolheu. A advocacia é uma coisa mais difícil de você atingir o nível profissional adequado, mas é extremamente prazeroso. E o direito eleitoral, propriamente dito, esse mesmo é que é apaixonante. Considerando que as normas eleitorais elas tendem a se alterar constantemente e a jurisprudência é extremamente volátil, faz com que você esteja o tempo inteiro acompanhando aquilo que de mais moderno vai saindo nos tribunais do país inteiro. Questionamentos dos mais variados acabam se tornando aquilo que vai dirigir a vida das pessoas que procuram um mandato ao longo dos anos. E as pessoas às vezes acham que o direito eleitoral só acontece nas eleições, e não é. Você tem direito eleitoral durante o tempo inteiro. E o tempo inteiro o profissional precisa estar se dedicando ao aprendizado. É importante que saibam que é bem remunerado, na medida do aspecto de que você atingiu um nível profissional adequado para merecer essa excelente remuneração. Por outro lado, é garantia constante de atividade profissional, porque ainda que nos mais distantes rincões, é necessário que tenha um profissional do direito apoiando aqueles que pretendem um dia se candidatar, orientando, entrando com ações aqui e ali sobre as mais variadas necessidades. Então, é um ramo muito interessante. Infelizmente, são poucos aqueles que atuam na área de direito eleitoral e menos ainda aqueles que fazem uso da tribuna
em defesa do seu cliente. O tribuno é uma figura que está quase que desaparecendo. Para que você tenha uma ideia, em exercício efetivo no TRE, eu acho que nós não passamos de 30. Então, é necessário que haja uma dedicação do profissional do direito também nessa vertente, aprendendo como se portar perante a corte quando dos julgamentos. Até porque, salvo os processos de base que correm na junta eleitoral, todos os casos correm a nível de tribunal. Então, nessas eleições específicas, nós estaremos atuando nas zonas eleitorais, mas os recursos vão naturalmente para o TRE e para o TSE e, eventualmente, até no Supremo Tribunal Federal. Nas eleições estaduais, nós temos a atuação direta no Tribunal Eleitoral, e é necessário que saiba se dirigir à corte, se portar enquanto um profissional de tribunal. Mas aí já são outros 500. Existe uma caminhada longa pela frente. Ótimo. Bom, o doutor Sérgio Muniz, ele também tem um livro, né, um compêndio legislativo com normas de interesse municipal. Do que exatamente trata esse livro? Onde a gente pode adquiri-lo? Por que fazer esse livro, Sérgio? Porque a atividade de eleitoralista ela é intimamente ligada à atividade municipalista. Normalmente, aquele que exerce a atribuição de eleitoralista, nos 4 anos subsequentes à eleição do seu candidato, ele acaba atuando, orientando o prefeito, o parlamentar municipal, a exercer a sua atividade dentro dos parâmetros legais. Então, nós procuramos condensar em um único livro tudo quanto de legislação pudesse haver àquele momento para poder conduzir as ações do prefeito. Durante muito tempo, Heraldo, eu observei no exercício da minha profissão que os prefeitos erravam, muitas das vezes, por falta de orientação. Então, eu mudei a minha linha de atuação enquanto assessor municipalista. Eu passei a fazer uma assessoria profilática. Eu passei a orientar, desde o primeiro momento, as condutas do meu candidato eleito, para que ele pudesse agir o máximo possível dentro dos comandos legais, e assim errar menos. Procurei transmitir essa preocupação para os contadores, que acabam trabalhando em parceria conosco, e que também se imbuíram desse propósito. Então, isso fez com que houvesse uma redução enorme da minha participação enquanto fazendo sustentação oral no tribunal. Hoje, são raros os meus clientes que respondem a um processo no Tribunal de Justiça do Maranhão ou na Justiça Federal, porque a gente procura orientar para errar sempre menos. E antigamente não, a percepção era outra. Né? Naquela época, os prefeitos andavam com talão de cheque no bolso, emitindo cheque do fundo de participação para qualquer coisa. E aí eles só vinham para a gente quando já estavam com o caldo derramado. Então, foi um longo processo de conscientização para que a gente conseguisse atingir esse patamar. Ok. Bom, vamos começar então a tratar... Completando, o livro está esgotado, sim. Ele precisa ser atualizado, e eu acredito que após a pandemia a gente deva fazer isso. Ótimo. Realmente faltou esse complemento na pergunta que eu mesmo fiz. Ok. Vamos começar a tratar, então, do nosso tema, doutor Sérgio, alterações no calendário eleitoral de 2020, eleições para prefeitos e vereadores. Que alterações o senhor gostaria de chamar a atenção? Heraldo, na verdade, a pandemia alterou por completo a vida do cidadão brasileiro. Chegou-se até a cogitar a possibilidade de nós não termos eleições e fazermos uma complementação de 2 anos para que se pudesse fazer as eleições somente em 2022, eleições gerais. Concluiu-se que isso era completamente inconstitucional, porque o cidadão vota quando ele vai às urnas, quando ele se dirige às urnas, ele vai e elege por 4 anos, salvo o senador, que é eleito por 8 anos. Mas os mandatos são de 4 anos. Então, você estaria fugindo da vontade do eleitor. O constituinte originário poderia até ter feito essa alteração, se nós estivéssemos em sede de elaboração de uma nova Constituição. Nós temos atualmente um constituinte derivado,
ele poderia até fazê-lo para eleições futuras, mas não para esta eleição. Então, encontrou-se um mecanismo jurídico afastando o princípio da anterioridade da lei eleitoral, que exige que a lei que altera o processo eleitoral entre em vigor 1 ano antes da eleição, afastou-se por conta da situação da pandemia e postergou-se a eleição para que fosse feita em novembro. Dessa forma, o primeiro turno em novembro, o segundo turno no final de novembro, para que houvesse tempo hábil para que houvesse a tramitação das fases do processo eleitoral e que acaba culminando com o julgamento das contas dos eleitos. Então, veja, até contrária à minha percepção, eu entendia que não deveria ter havido o adiamento das eleições, mas aconteceu uma movimentação grande no sentido de adiar por mais 40 dias. Na expectativa de que surgisse a vacina ou que houvesse uma redução da curva do vírus. Por isso, adiou-se. Então, o que é que aconteceu efetivamente com as eleições? Todos os prazos que já haviam sido vencidos, esses permaneceram vencidos. Não houve alteração com relação a eles. Todos os demais sofreram a incidência natural do novo período que se avizinhava. Então, o primeiro momento a se destacar é o momento das convenções propriamente ditas, que seriam de 20 de julho a 5 de agosto e que passaram agora a ser de 31 de agosto a 16 de setembro. Essas convenções, já por orientação do TSE, em cima de uma consulta formulada por um deputado federal, passou-se a ter a possibilidade de fazer por via eletrônica para que seja evitada a aglomeração. Observe que não ficou vedada a realização das convenções presenciais, porém, elas terão que ocorrer dentro daqueles parâmetros de higiene sanitária necessária para esse período de pandemia. Mas o que era mais importante, que era guarnecer a saúde do cidadão, conseguiu-se através dessa possibilidade de fazer as convenções por via eletrônica. Muito bem. Outro ponto que é importante destacar, desde o dia 11, que foi ontem, as emissoras de rádio não puderam, de rádio e TV, não puderam mais contar com a apresentação de eventuais candidatos. Então, por exemplo, o Geisael Marques, que é candidato a prefeito de São Luís, ele apresentava um programa na Mais FM, se não me falha a memória, das 19 às 20 horas. E aí ele teve que deixar o programa ontem. Tem o Marcelo Minardi, que também é da Mais FM, iria ser candidato, mas abriu mão da candidatura para coordenar a campanha da Detinha. Tem um rapaz que apresenta um programa em Barra do Corda, eu até prestei uma entrevista para ele tempos atrás, mas agora me fugiu o nome. Ele é pré-candidato e deixou a rádio. Então, esse é o principal elemento de destaque com relação aos profissionais da comunicação. O segundo é essa situação das convenções. Terceiro, aberturas de conta pelos partidos políticos deverão ser feitas até o dia 26 de setembro, para que você possa efetivamente manusear os recursos da eleição. É importante que as pessoas compreendam que você, antes da fase de convenções, você está em pré-campanha. E salvo se for um gasto irrisório que possa ser albergado pelo princípio da insignificância, você precisa contabilizar todas as despesas. Então, as despesas de pré-campanha, elas são conduzidas normalmente pelo partido político. A partir da campanha, quando ele é feito a solicitação do registro de candidatura, ele recebe um CNPJ. Ele recebe um CNPJ e ele tem que abrir uma conta de campanha. Através desses recursos, dessa conta de campanha, que ele pode movimentar os recursos de campanha. Nós tivemos recentemente um caso que ecoou no Brasil inteiro, que foi a cassação do mandato da juíza Sônia no Mato Grosso, a senadora Sônia.
em que ela contratou uma agência de publicidade e efetuou gastos da ordem de R$1 milhão, mais de R$1 milhão, na pré-campanha. E aí, o TSE entendeu que, como ela fez esses gastos na pré-campanha e ela ainda não tinha conta nem CNPJ, isso se tratou de um caixa 2 e ela acabou sendo cassada. Então, é importante que se atente para essa situação. A partir de 26 de setembro é o prazo para que a Justiça Eleitoral convoque rádios e emissoras de rádio e televisão para a elaboração do plano de mídia, que é aquela apresentação que vai acontecer na época da campanha. 26 de setembro também passou a ser o marco da propaganda eleitoral. É quando, efetivamente, os candidatos vão poder se dirigir à sociedade já na condição de candidatos. Qualquer tipo de movimento antes desta data de propaganda será considerado propaganda irregular, salvo se ela se destinar à pré-campanha, você se apresentar para a sociedade enquanto pré-candidato, apresentar as suas propostas enquanto pré-candidato, mas você não pode se afirmar candidato. Você não pode fazer uso na sua propaganda de pré-campanha, por exemplo, do número do seu partido. Porque se você é candidato a prefeito, o número do seu partido é o número com o qual você vai concorrer. Correto? Então, a Justiça Eleitoral compreende isso como uma propaganda irregular. Qualquer tipo de propaganda que seja subliminar não é permitida. Qualquer utilização de método de propaganda que não seja o permitido na campanha não pode ser utilizado na pré-campanha. Então, por exemplo, você não pode fazer uso de outdoor para promover a pré-campanha, porque o outdoor não é permitido na campanha. E isso, nós tivemos, inclusive, aqui um caso emblemático que envolveu recentemente o nosso capitão Jardim América, que é o professor Duarte Júnior, que ele estava utilizando a atividade parlamentar dele, divulgando a atividade parlamentar dele na pré-campanha em outdoor. Então, o Ministério Público ingressou com uma representação para que fosse retirada, porque ele estaria utilizando a atividade parlamentar dele para se promover no período em que ele já era declaradamente pré-candidato a prefeito de São Luís. Então, mandou retirar todos os outdoor, todos os basdor. Acho que é basdor, aquela propaganda que fica nos ônibus. Enfim, qualquer coisa que não seja... Você não pode, por exemplo, utilizar na pré-campanha a camiseta, porque a camiseta foi abolida das eleições já há algum tempo. Né? Então, essas situações são os marcos determinantes. E outra situação que também é fundamental que se observe é que a data das eleições passou a ser 15 de novembro, salvo quando nós tivermos segundo turno, que aí vai ter uma segunda data, que será o 29 de novembro. Então, existe possibilidade, por exemplo, de São Luís ter segundo turno. Então, existe a possibilidade de nós irmos 2 vezes para fazer a votação. Muito bem. Aí alguém poderia perguntar, mas e aí como vai se dar este ato de votar? Se nós estamos dentro da pandemia e os números continuam crescendo. O Brasil chegou agora a 100 mil mortos. O Maranhão chegou a 3 mil mortos. Em que pese estejamos tendo hoje um aumento significativo do número de curados e uma queda do número de infectados ativos, mas sistematicamente nós estamos tendo uma onda de alteração do número de infectados. Hora de 200, hora de 300 no interior do estado, hora chega a 1.300, 1.500. São Luís, que é a capital, e Imperatriz continuam com números baixos de infectados, de novos infectados, mas o interior do estado está tendo muito. E aí, como seria? Nós temos 2 projetos em curso na Câmara Federal de autoria do deputado Hildo Rocha, do Maranhão, que exige condições sanitárias para a colheita do voto. O TSE estuda a possibilidade de nós termos ampliação do horário de votação.
o TSE estuda a possibilidade de nós termos outros dias de eleição, para que assim pudesse diminuir a quantidade de pessoas nas sessões de votação. O problema tudo hoje chama custo, porque a Justiça Eleitoral não dispõe de recursos financeiros de sobra para atingir esse propósito. Então, corre o risco de nós termos apenas a ampliação do horário para, dessa forma, tentar direcionar o fluxo do voto. Por exemplo, estudos demonstram que os idosos votam mais cedo, votam pela manhã cedo. Então, poderia ser destinado, e isso está em estudo no TSE, poderia ser destinado parte da manhã para a coleta dos votos dos idosos até tal faixa de idade, como também daqueles portadores de comorbidades. Então, eu, por exemplo, que trabalho muito na época das eleições, né, eu vou ter que dormir de madrugada e acordar cedinho se isso passar, porque eu tenho 5 comorbidades. Entendeu? Então, são situações que nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, a esse novo normal. Mas o TSE está observando com carinho toda essa situação. Tem sido feitas inúmeras discussões, inclusive com a participação da OAB, e aí nós vamos acabar chegando numa forma de votação que vai dar segurança para a população. Importante saber que nós teremos, naturalmente, a obrigatoriedade do uso da máscara, vamos ter que utilizar o álcool gel, e assim sucessivamente. A biometria já não vai mais ser exigida nessas eleições por determinação do TSE em função dessa situação da pandemia. Então, essas, grosso modo, são as principais alterações havidas no calendário eleitoral com relação às eleições, em função da pandemia. Mas existe uma outra situação que entrou no dia 10, hoje nós estamos no dia 13, né? Hoje é dia 13. No dia 10, ingressou no TSE a minuta do novo calendário geral das eleições. Está em apreciação, e nele não deve haver alguma modificação, porque ele já está adequado à emenda constitucional. Teoricamente falando, ele será aprovado de plano. E, tão logo seja feito, nós vamos ter o dia a dia marcado de todas as etapas da eleição até o julgamento da prestação de contas, passando por diplomação dos eleitos, etc. Importante saber que está tudo sob controle dentro da medida do possível. Maravilha. Bom, acabou, doutor Sérgio, você deixou o gancho aí para a próxima pergunta que eu faria, que é em relação à possibilidade de que a gente tenha um novo adiamento, em função de que ainda não temos vacina, ainda não temos um medicamento próprio para a doença, em função de que, como você bem analisou, com exceção de situações pontuais, como aqui no Maranhão, mas na maioria dos estados, especialmente em São Paulo, por exemplo, que a situação está muito crítica, a gente ainda tem um elevado número de contágios, de mortes e tal. Haveria, então, essa possibilidade de um novo adiamento, ou a gente já está no limite? Não, ainda tem possibilidade, tanto que, quando foi feita a emenda constitucional, houve a previsibilidade de, nos locais em que houvesse pico da doença, ser definida uma nova data. É possível. Né? É possível que no afogadilho, se tudo der errado, se parta para uma nova elaboração legislativa que altere esse quadro que nós temos hoje. Agora, é importante que se diga o seguinte, diferente do que possam pensar alguns incautos, se porventura não for possível a realização das eleições este ano, não vai haver prorrogação de mandato. Aqueles que estão no exercício do mandato, o mandato encerra no dia 31 de dezembro. Então, você iria para uma figura que pode ser considerada atípica dentro dos parâmetros normais, mas que é possível por aplicação do princípio da simetria com o centro. Quando você pega a linha sucessória do presidente da República, que é o nosso mais alto escalão, você tem que o presidente da República ele é substituído pelo vice.
O vice, por sua vez, na ausência de ambos, a sucessão vai para o presidente da Câmara, que também é eleito nessa eleição. Se, porventura, ele não pode, vai para o presidente do Senado, que também é eleito naquela eleição. E se nenhum deles pode, quem assume é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese de nós não termos eleição, quem vai assumir o mandato é o juiz. Não vai haver prorrogação de mandato. Então, houve um movimento muito grande para que se fizesse, apresentasse a emenda constitucional, justamente para que isso não acontecesse, de apresentar uma emenda para unificar as eleições. Foi rechaçada devido à inconstitucionalidade. Então, nós temos essa possibilidade que pode parecer remota, mas que pode vir a acontecer. O juiz assumir os mandatos. E aí fica sem Câmara. Seria uma situação completamente inusitada, né? Até onde eu sei, na história do país. Bom, mas vamos lá. Ainda com relação, doutor Sérgio, a essa possibilidade da união dos pleitos, que foi descartada, seja pelo vício da inconstitucionalidade, seja porque já foi decidido. Mas os que a defendem exatamente por causa de um ponto que o senhor colocou, que é a questão do custo eleitoral, né? A eleição ela é muito cara para o país, para os candidatos, para todo mundo. Se a gente unifica as eleições num momento único, a gente gasta menos com eleições. Mas os que são contra, eu estou colocando só, claro, os dois principais argumentos que eu conheço, mas eu quero que o amigo que é especialista no assunto analise isso. Então, quem é a favor defende por causa do custo, quem é contra defende dizendo o seguinte: se unificar as eleições gerais com as eleições municipais, locais, regionais, você faz com que estas, as dos municípios, percam valor, porque vai todo mundo focar nas políticas macroeconômicas, na macropolítica, nos cargos de maior representatividade, do alto escalão, e vai esquecer lá dos problemas municipais e tal. Então, que não é bom para o cidadão isso, porque ele está perto do prefeito, ele não está perto do presidente, do governador, enfim. Então, eu queria que o amigo analisasse isso. Abstraindo da questão da constitucionalidade, caso fosse possível, você era a favor ou não e por quê? Na verdade, eu nunca fui a favor de unificar, né? Eu sempre visualizei que nós temos dois discursos diferentes em épocas de campanha. Quando você analisa uma eleição municipalista, você tem relações de discussão sobre problemas que são da urbe, são ali daquela localidade, são problemas locais que precisam ser resolvidos. Quando você abre a discussão para a eleição estadual, muda completamente o cenário da discussão. Eu até não acho que ficaria a segundo plano a questão municipal, até porque o deputado ele só se elege por conta do prefeito e do vereador. Na verdade, tudo é uma cadeia, né? E dentro desta cadeia, quem está mais próximo do povo é o vereador. Não por acaso, vereador vem de vereador, é aquele que está mais próximo do povo, que sente a dificuldade do povo e que leva para o seu representante maior. Ele leva a dificuldade para o prefeito leva para o deputado vai direto para resolver, ou então vai ao senador, vai ao presidente, enfim, tudo vai se ligando uma coisa a outra. Eu discordo desse argumento de que é caro, não tenha dúvida que é caro. Mas não vejo a possibilidade de tornar barato o fato de fazer uma única eleição pelo simples fato de que a estrutura, na verdade, é a mesma. O momento que é diferente. Quando você fala em redução de custo, você pode até imaginar, eu vou reduzir o almoço do fiscal, eu vou reduzir do mesário, né? Talvez até a reposição das urnas, como, por exemplo, agora, nós estávamos com 10% a menos de urna, havendo possibilidade de fazer agregação de sessões. Graças a Deus, a licitação evoluiu agora, depois de um ano parado de recurso em cima de recurso.
Mas, enfim, eu acho que o argumento do custo não é o melhor argumento. Até chegaram a dizer que haveria a possibilidade de pegar o fundo partidário para jogar no custeio do combate à pandemia. Para mim, foi o pior de todos os discursos que foi utilizado para fundamentar a possibilidade de unificação. Foi mais demagogo do que os discursos corriqueiros que a gente vê por aí. Então, não concordo. Eu acho que a nossa forma de fazer a nossa democracia é muito inspiradora. Ela atende muito bem às necessidades e anseios do nosso povo. Nosso país tem dimensões continentais. Tudo aqui é muito grande, tudo é muito longe, entendeu? Tem uma dificuldade enorme de logística, de operacionalização, mas a forma como a gente faz as eleições me parece mais apropriado. Primeiro a gente discute o nosso problema local, depois a gente parte para a discussão dos problemas estaduais e federais. E assim, um vai abastecendo o outro e a gente vai tentando resolver todos os problemas. Eu gosto mais assim. E eu não concordo com a unificação. Na verdade, nunca concordei. Agora há pouco, doutor Sérgio, você fez aí uma relação de situações que podem acontecer com os pré-candidatos e que configuram infrações à legislação eleitoral. A principal delas é ele já está fazendo campanha, não é? O que não é permitido. É o Só que jeitinho. aí vem, sim, só que aí vem uma questão interessante, que é o seguinte: o amigo sabe que hoje as redes sociais, de certa forma, é que comandam as vidas das pessoas. Né? A pessoa vai comer, posta foto da comida. Vai sair, posta foto dela no espelho, no banheiro, no elevador, não sei o quê. Então, há uma superexposição até da vida privada. Né? Como separar essas duas coisas? Vamos colocar aqui, candidato fulano. Candidato fulano está fazendo qualquer coisa do dia a dia da vida dele, como nós dois podemos estar fazendo. E aí ele publica aquilo. Só que ele é também o pré-candidato fulano. Como é que se separa isso? O que deixa de ser pessoal e o que deixa de ser campanha política? Ou não há essa distinção? A partir do momento que você se lança pré-candidato, tu deixou de ter vida pessoal. Seria isso? Mais ou menos. O que acontece é que as pessoas, os pré-candidatos, acabam abusando das possibilidades que a legislação lhe garante. Você pode fazer na pré-candidatura tudo o que você faria na candidatura, menos pedir voto. Você não pode ocupar uma rede social e dizer vote em mim. Você pode pedir apoio e dizer que você pretende mudar o contexto político do seu município, agindo assim ou assado. Mas você não pode pedir o voto propriamente dito. O que tem acontecido? Algumas pessoas, se aproveitando da pandemia, praticaram atos de solidariedade que são possíveis e seriam até muito bem-vindos, como, por exemplo, distribuição do álcool gel, da máscara, sabonete, material de higiene, etc. Mas você não pode fazer isso visando o benefício eleitoral, a promoção com viés eleitoral. Então, no momento em que você, Heraldo, é pré-candidato e resolve fazer uma ação social em função da pandemia, você não pode fazer a divulgação disso em suas redes sociais para, dessa forma, atingir o eleitorado, lhe colocando como aquele melhor candidato, porque se preocupa com o próximo. Tem um determinado município aqui no Maranhão em que o pré-candidato ele foi fazer uma ação social, filmou durante todo o período que ele fez em vários dias, jogou nas redes sociais e era colocado nas redes sociais com alusões ao partido dele, entendeu? A vinculação daquela ação social à questão partidária, e isso foi objeto de procedimento judicial, que está, inclusive, em curso. Outra situação recente, coincidentemente no mesmo município,
Foi um pré-candidato que já havia sido candidato a deputado estadual na eleição passada. Ele usava uma mesma logomarca na pré-campanha que ele usou na campanha passada. Ele é médico. Ele colocou um outdoor na cidade com orientações sobre como se melhorar sua imunidade para evitar o coronavírus. E no pé do outdoor, na parte de baixo do outdoor, ele tacou a logomarca que ele vinha utilizando na campanha passada e na pré-campanha. Resultado, a Justiça Eleitoral mandou retirar, porque era uma propaganda subliminar. Então, o que é que o pré-candidato faz? Ele fica procurando formas de dar uma viradinha na norma para se beneficiar, que é o famoso jeitinho brasileiro. Então, eu oriento sempre os meus candidatos a, se você já tem mandato, você é vitrine. E vitrine leva pedrada. Então, se você se expuser, você vai ter dor de cabeça na Justiça Eleitoral. Se você é candidato pela primeira vez, procure agir dentro dos comandos legais, porque senão você já está entrando em desvantagem em relação àquele que está fazendo certo. Infelizmente, algumas pessoas não compreendem dessa forma e continuam tentando burlar a norma. Aí você imagina, o cidadão que burla a norma, que conduz a pré-campanha, ele vai fazer o que na campanha? Vai burlar a norma. E aí, quando ele chegar, se eventualmente for eleito, o que ele vai fazer? Vai burlar a norma para se locupletar. Você está entendendo? É a cadeia da corrupção. Eu coloco nas minhas provas para os meus alunos o seguinte: tem até um quadro, eu adaptei a frase, tem um quadro no seu, uma pesca é o início da corrupção, não é isso? A cola é o aprendizado da corrupção, acho que é isso. É alguma coisa assim. Eu digo para eles, olha, a pesca é o primeiro passo da corrupção. Portanto, não dê o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não será o corrupto do amanhã. Eu fico imaginando aqui, doutor Sérgio, como você é muito competente nessa tua seara aí, que é o direito eleitoral, é inclusive professor da disciplina, muito querido pelos alunos do CEUMA e tal. Eu fico imaginando como devem ser as reuniões suas com os candidatos e tendo junto o pessoal da área do marketing, por exemplo. Porque eles devem fazer 1000 coisas que você deve dizer... E você deve dizer, não faça. Os caras devem ter uma raiva louca tua, né? Quando eu vou pegar o contrato, é uma das coisas que eu coloco para o meu contratante. Me coloca em contato com o marketing. A gente precisa atuar em sintonia para que depois eu não tenha que estar me desgastando para corrigir o erro deles. Então, se eles já saírem com a orientação correta, eles não vão cometer o erro na condução da propaganda. Perfeito. Trabalhar preventivamente é sempre melhor e dá menos desgaste, né? Sem dúvida. Doutor Sérgio Muniz, uma outra dúvida que deve ser muito comum, especialmente quando você vai dar a primeira aula de direito eleitoral e tal, porque acho que é uma dúvida que é da maioria das pessoas. Muita gente imagina que eleição, período eleitoral, o período de atuação da justiça eleitoral, é somente aquele dia lá em que você vai, vota e tal. Aquilo ali é eleição. E não é, né? O período eleitoral, ele começa muito antes daquilo e termina um pouco depois daquele dia, não é isso? Na verdade, Heraldo, eu sou um defensor incondicional da justiça eleitoral. Eu defendo que a justiça eleitoral ela tenha um corpo profissional único e próprio, aonde ele possa ter, desde do funcionário, do servidor público eleitoral, ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, ao desembargador eleitoral, todos na carreira e não emprestados, porque o nosso MP, o nosso juiz, o nosso desembargador eleitoral, o nosso ministro são todos emprestados. O corpo fixo é o dos servidores. É um dos mais competentes da nossa estrutura pública. É o corpo profissional da justiça eleitoral. E, efetivamente, não é só no dia da eleição.
Eles trabalham o tempo inteiro durante o tempo inteiro das eleições. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, eles trabalham 4 anos. São 2 anos preparando a eleição. Quando termina a eleição municipal, continua ainda atuando sobre ela, mas já recomeça a preparação para a eleição estadual e federal. Então, eles não param. Você imagina que os feitos eleitorais, eles têm prioridade. Quando você chega no tribunal, você tem aquele período para tratar aquelas ações. E aí, quando entram as novas eleições, passam a ter prioridade os feitos da nova eleição. E assim sucessivamente. Então, se você tem processo ainda pendente de julgamento, quando chega que ele se encontra com as novas eleições, ele já fica de stand-by porque tem que priorizar o julgamento dos eleitos, da nova eleição. E isso foi o que mais me motivou a me tornar desembargador eleitoral. Foi porque eu não via meus processos acabarem. Eu começava os processos emendavam com a eleição seguinte, paravam, entravam os processos da outra eleição, aí eles começavam a tramitar devagar, terminavam os 4 anos, eles eram arquivados por perda de objeto. Ou então seguiam apenas e tão somente para uma eventual declaração de inelegibilidade. E aí eu fui descobrir por quê. Tinha um acúmulo enorme de processos nos tribunais aqui do Maranhão. Então eu resolvi ser candidato a desembargador. Aí concorri, ganhei assim, eu fui o menos votado na minha lista, mas acabei sendo nomeado pelo presidente da República. E aí, quando eu cheguei, eu encontrei 805 processos no gabinete. Heraldo, eu digo sempre isso para meus alunos, é o absurdo do absurdo. Tinha processo Meta 2, tinha processo de 2 eleições para trás, no gabinete para ser julgado. Eu julguei 801. 5 não maturaram. Era 806, julguei 801. Aí eu concorri à reeleição. Porque você, enquanto desembargador eleitoral, você pode ser por 2 anos, prorrogável por mais 2. Eu tentei a prorrogação. Demorei 7 meses para ser reconduzido. Quando eu fui reconduzido, aqueles 5 que eu tinha deixado, se somaram a mais 400 e pouco. Totalizou 1.229. 1.229 processos para serem julgados em 4 anos. Eu renunciei ao meu mandato uma semana antes e entreguei o gabinete com 0 processo. Eu julguei todos os processos que me foram destinados. Os outros membros, como viam que eu julgava demais, começaram a julgar demais também. Eu ainda terminei com 386 processos de dianteira, o segundo membro que mais julgou. Mas o que é que nós conseguimos com isso? Nós esvaziamos a Justiça Eleitoral do Maranhão. O que antes você levava 4 anos, às vezes até mais tempo, para ter um processo julgado, um recurso julgado, hoje julga em 3 meses, no máximo. Então, houve uma evolução enorme justamente para que isso não aconteça, para que não se emende eleição com eleição. Já faz um tempo que eu deixei a corte, eu deixei em 2013, já se vão 7 anos, já vai completar 7 anos que eu deixei a corte, e eu não posso dizer hoje como está, mas eu não acredito que esteja muito diferente do que nós deixamos. Eu acho que foi o momento de maior produtividade da Justiça Eleitoral do Maranhão, foi de 2009 a 2013. E eu tenho muito orgulho de ter ajudado nesse processo, porque a nossa atuação acabou puxando. Eu, por mais de 3 meses, só para você ter uma ideia, por mais de 3 meses eu sustentei sozinho a estatística do tribunal. Eu cheguei ao ponto de levar 100 e poucos processos para julgar no plenário, no gogó, porque eu não tinha assessor para fazer os votos. Então, eu ia para o plenário, foi o único juiz da história do tribunal que fez isso. Eu ia para o plenário, adotava o relatório do Ministério Público, votava sem o voto escrito,
Na hora que terminava o julgamento, eu pedia a taquigrafia, integralizava o voto pela taquigrafia para poder liberar. Isso é inédito. Provavelmente no país inteiro, talvez nunca tenha acontecido uma situação dessa. Até que meu gabinete pudesse ser reconstituído. Então, coisas da nossa história. Muito legal. E acho que as pessoas não têm conhecimento dessa informação. É um trabalho belíssimo feito por você, Sérgio. Meus parabéns. Deu uma contribuição efetiva para a melhora da prestação jurisdicional nessa seara eleitoral. Querido, acho que a gente acabou esgotando o assunto que estava proposto para hoje. Fica aqui, então, mais uma vez o meu agradecimento por você ter disponibilizado o teu tempo para isso. Eu sei que você é muito ocupado, especialmente nesse período, né, de pré-campanha, reuniões e consultoria, enfim. E fica também agora o espaço para que você possa fazer suas considerações finais. Heraldo, eu só tenho a agradecer e pedir desculpa também, porque durante todo esse processo em que a gente vinha conversando para que eu pudesse participar, inúmeros problemas eu tive, até com o meu computador, que, como eu lhe disse ontem, o técnico disse que ele quer me deixar, o meu Mac. Fiz uma tentativa hoje com ele, você viu que não deu certo, mas estou utilizando um outro computador aqui que me deixou com esse visual atrás não muito agradável, mas o importante é que a gente pôde conversar bem. O espaço que você criou é fantástico para que a gente possa trocar essa ideia com a comunidade que nos assiste, não só dos estudantes, mas, como você disse no início, a todos aqueles que recorrerem a essa ferramenta para se informar um pouco mais. E eu só tenho a agradecer e desejar sucesso a todos, porque o espaço é maravilhoso e a condução, como sempre, com a qualidade que só Heraldo Moreira tem. Que isso. Tá bom, grande Sérgio. Muito obrigado, querido. Grande Então é isso, abraço. gente. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Pense nisso e faça direito.